Estamos, então, retornando para o segundo semestre e é muito importante a gente usar esse espaço que é garantido aos partidos, porque a tribuna, ela só existe em sociedades livres, onde as pessoas podem expressar o seu pensamento, ou expressar o seu pensamento, ou não expressar. Mas numa sociedade livre, existe tribuna. Numa sociedade que não é livre, não existe tribuna. Primeira coisa que cai nos regimes ditatoriais, nos regimes de imperadores e tiranos, é a tribuna. Então, esse momento do partido é muito importante porque os partidos têm diversas opiniões, diversos pensamentos, e é um momento de expressar esses pensamentos. E até existe a tribuna para o partido para fortalecer os partidos. Embora nós estejamos num tempo em que talvez seja melhor os partidos serem mais humildes. Talvez os partidos estão se achando muito no nosso tempo agora. O Rui Barbosa era um político muito conhecido e ele falava o seguinte, na época dele, não é de hoje, que os políticos do tempo dele estavam criando uma condição difícil para as novas gerações. Eles estavam falando tão mal da política, difamando tanto os agentes políticos, amaldiçoando tanto partidos e homens e política, que estavam criando um ambiente inóspito e estéril para as futuras gerações. Então nós, homens públicos de partidos, não importa o partido, nós temos que tomar cuidado com isso. Nós temos que tomar cuidado com o ambiente que estamos criando, porque o que nós semeamos, nós colheremos. E eu acredito que nós podemos discordar, ter opiniões divergentes, mas tem que haver o respeito, à autoridade e tem que haver a liberdade de expressão. Nós sempre trabalhamos aqui não como partidos, buscando poder ou cargos, mas discutindo o município, a Fazenda Rio Grande, a nação fazendense. Então, nós sempre colocamos aqui a nação fazendense acima dos partidos. E eu creio que nós temos que continuar desse modo. Nós podemos errar, com certeza, porque esses dias eu estava procurando exemplos de homens para passar para os meus alunos. E é muito difícil você encontrar na história humana exemplos de pessoas para você dizer, esse homem foi um exemplo. Porque todos os homens cometem erros. Mas também não podemos, por causa de alguns erros dos homens, condenar todo o sistema, condenar o legislativo e criar um ambiente ruim para o futuro. Muito obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, população de Fazenda Rio Grande, bom dia. Existe um poeta muito famoso chamado Fernando Pessoa, um poeta português. Ele tem um poema muito interessante, quando ele diz assim: nunca conheci quem tivesse levado pancada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes reles, tantas vezes vil, eu tantas vezes irresponsavelmente parasita. Eu que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, que tenho sido grotesco, mesquinho e arrogante, que quando surge a possibilidade do soco, eu me agacho e fujo da possibilidade do soco. Tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas, e eu verifico que não tem ninguém igual a mim nesse mundo. O que o poeta está falando é que nós vivemos um tempo, a humanidade, de que todo mundo quer ser o bom, o perfeito, o modelo, e ninguém reconhece seus erros, ninguém reconhece suas falhas. Eu acho que nós não estamos aqui hoje para justificar nada, nós estamos aqui só para dizer, erramos, corrigimos, porque podemos errar. Erramos, pedimos perdão. E se nós pedimos perdão, nós retomamos a nossa autoridade de falar aqui.
Por que as pessoas deixam de falar o que pensam às vezes? Porque se sentem culpadas. E nós, como vereadores de Fazenda Rio Grande, nós não podemos deixar de ocupar o nosso papel para que fomos eleitos, de defender os projetos para a Fazenda Rio Grande, defender as ideias, defender aquilo que acreditamos. Não podemos nos calar. Se erramos, pedimos perdão e consertamos. O nosso erro aqui não vai trazer nenhum prejuízo para o município, porque nós já consertamos. Está de parabéns o presidente que vetou o projeto da correção dos salários do vereador. Está de parabéns, porque voltou atrás e vetou. E agora a bola para frente, vamos continuar discutindo o município. Um grande presidente americano, considerado pelos americanos, Abraham Lincoln, ele é considerado um dos maiores. Ele foi presidente americano e teve uma guerra civil no governo dele. Então imagine você sendo presidente de um país e o povo se dividir numa guerra civil. O norte querendo destruir o sul e o sul querendo destruir o norte, e os irmãos se matando, se agredindo e se matando. E ele presidente. Dizem que ele é um dos maiores exemplos de persistência que existiu na política, porque ele tentou 8 vezes e perdeu 8 vezes, e se elegeu e é considerado um dos maiores. Então nós nunca podemos desistir. Os nossos erros não podem nos tirar o ânimo, porque nós temos que consertá-los e perseverar. As nossas falhas não podem nos desanimar. Nós temos que continuar. E esse presidente Lincoln, muito interessante, que numa época de dificuldade dos Estados Unidos, em guerra civil, ele fez um pedido ao Senado, que o Senado fizesse um decreto para que o país tivesse um dia em que o povo parasse tudo no país e pedisse perdão a Deus por tudo que tinha feito de errado, por todas as falhas e por ter se esquecido de Deus, ter se afastado de Deus. Um dos trechos da carta dele. Considerando que temos sido recipientes das melhores bênçãos, Fazenda Rio Grande tem sido recipiente de grandes bênçãos, que temos sido preservados durante muito tempo com paz e prosperidade. Temos crescido em número, em riqueza e poder como nenhuma outra nação jamais cresceu, mesmo que nos esquecemos de Deus. Ele reconhece, nos esquecemos de Deus. Achamos que fomos nós que conseguimos. Achamos que foram os nossos políticos. Achamos que foi o nosso prefeito, os nossos vereadores, que foram as nossas lideranças, que foi a força do nosso braço que conseguiu isso. E esquecemos de agradecer a Deus. Nós temos que buscar aqui a linguagem, não da soberba, da arrogância, mas nunca também a linguagem do fracasso, a linguagem da crise. Não pode estar na nossa boca, porque nós não fomos eleitos para falar em crise. Nós somos eleitos para superar a crise e falar em soluções. Muito obrigado.